desse texto, uma mensagem que chama-se Lições de uma Enfermidade. Como nós podemos tirar lições, ensinamentos? E nada na Bíblia está por acaso. Tudo que está aqui tem um propósito de nos ensinar, ou alguma coisa que está dizendo que está aqui errado, e nós temos que olhar para dizer, isso não se faz, e ali está, porque Deus permitiu que estivesse. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim, preste muita atenção na leitura. Eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor, ele disse assim, quando você abre a palavra de Deus, você está abrindo um alto-falante, um microfone do Espírito Santo. Aqui está uma palavra revelada. E quando você começa a ler, começa a fluir dentro de você, se você prestar atenção naquilo que você está lendo, e o Espírito Santo vai falando contigo. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Até o versículo 13, depois certamente usaremos mais alguns versículos. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar nesta noite atentos, sem perder uma só palavra do que o Senhor tem para nós. Senhor, ajuda-nos a anotar, ajuda-nos, Senhor, a guardar aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Mais do que isso, ajuda-nos a praticar esses ensinamentos. Eu profetizo aqui nesta noite pessoas sendo libertas de toda sorte de enfermidade. É o que eu quero, é o que eu oro, e eu tenho certeza que o Senhor também quer, Pai. Então, pela fé, já estamos tomando posse de vidas sendo libertas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus é clara, mas nós temos ensinado aqui, eu gosto de ler as entrelinhas. As entrelinhas não significa dizer que você está acrescentando, mas você está colocando coisa que está oculto, mas que não é mentira, que é exatamente aquilo, porque se fosse, a Bíblia fosse anotar todos os mínimos detalhes de uma conversa, ou de um ato, de um fato, nós não teríamos nem condição de transportar esse livro, de segurar esse livro. Mas as entrelinhas nos deixam perceber coisas tremendas nesse texto aqui. Jesus entra na sinagoga para ensinar, ele era judeu, e ele está lá ensinando. De repente, ele vê uma coisa que, embora pudessem muitas pessoas estar vendo, mas ele viu de diferente ângulo e foco, e ótica. Guarde isso no seu coração. Quando alguém olha para você e vê alguma coisa, ele vê de um jeito diferente de que Jesus vê. Por quê? O nosso jeito de olhar é um jeito superficial. Às vezes é um jeito desinteressado. Eu olho, mas nem vi. Você já viu quando a pessoa passa assim, diz assim, fulano, você passou, olhou para mim, e alguns ainda me cumprimentou, assim, oi, e você não disse que não me viu? Então é aquele negócio de funcionar meio no automático. Ou então, porque nós temos realmente uma visão limitada, nós temos uma visão daquilo que nós estamos alcançando. Jesus, ele tem, além dessa visão, ele tem uma visão íntima,
uma visão que só Ele pode ter por Ele ser Deus, uma visão que faz com que Ele sonde o nosso coração, Ele entende aquilo que nós estamos sentindo e sabe as causas pelas quais nós estamos passando por aquilo. E Ele viu essa mulher. Então, vamos nos transportar, como se nós estivéssemos agora num filme, vamos nos transportar. Estamos numa igreja, as pessoas estão ali, e Jesus está ensinando, de repente Jesus vê uma mulher vindo encurvada. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas a Bíblia diz há quantos anos ela sofria daquilo. – 18 anos. Sempre que eu ouvia essa mensagem quando eu era mais jovem, criança, ou até quando às vezes ilustra, se você chegar na internet e buscar esse termo sobre a mulher encurvada, você vai ver um monte de foto de uma velhinha. Às vezes a velha está encurvada porque tem 95 anos, 100 anos e a coluna não está mais aguentando. Não tem nada a ver com esse caso aqui. É o peso da idade. Por isso, eu acredito que essa mulher talvez fosse uma mulher com a idade aproximada daquela que está ali. Quantos anos aquela mulher tem? 42. Não, 43. Não sei, mas não importa. O fato é o seguinte, há 18 anos ela estava assim, Jesus constatou, ninguém disse para ele, o Espírito Santo disse para ele, uma enfermidade que mantinha aquela mulher doente, encurvada. Em outras versões, diz que ela, e isso é verdade, estava sob a ação de Satanás. E aqui, ele diz mais à frente, quando no versículo 14, o chefe da sinagoga vem chamar a atenção dele e diz, mas peraí, hoje é sábado, é dia de curar, a pessoa tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta para vir curar, vem logo no sábado. Então o Senhor diz assim, hipócrita, porventura cada um de vós não desamarra, e ele fala, o que você faz com o seu gado e tal? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Versículo 16. Irmãos, note que Jesus está dizendo que essa mulher era uma mulher filha, descendência de Abraão. Não necessariamente da linhagem da árvore genealógica, mas assim como eu e você somos chamados de descendentes de Abraão. Espiritualmente falando, todo servo de Deus é descendência de Abraão, da promessa. Quantos estão entendendo isso? Então, a primeira coisa que chama atenção é que era uma mulher, que Jesus diz, é uma filha de Abraão, mas Satanás a escravizava, até aquele momento, Jesus já havia libertado ali agora, por 18 anos. É possível um servo de Deus ser escravizado, dependendo da escravidão, dependendo do nível? Sim, nós estamos vendo um aqui agora. O povo de Deus que estava no Egito, era povo de quem? Dele. Ele disse, o meu povo, em Êxodo capítulo 3, chamou Moisés e disse assim, o meu povo está clamando, o povo que está escravizado no Egito. Por que que acontece isso? É isso que nós vamos ver agora. Alguma coisa aconteceu. O que que nós aprendemos com esta libertação? A primeira coisa que nós aprendemos é que Satanás fica procurando uma brecha, e ele entra de mansinho, e vai fazendo a sua obra, sem que percebamos. Enquanto eu estudava, eu fiquei pensando assim por uns momentos.
que será que essa mulher ficou encurvada? Será que assim, ela estava assim, oi, vamos supor que ela fosse casada. Oi, marido, tudo bem? Hoje vou à feira, vou comprar ali umas coisas e tal, e vou trazer para fazer o almoço, e então... Você acha que foi assim, sinceramente? Não, eu não acho. Porque se fosse assim, muito provavelmente ela procuraria um médico, se aconteceu algo comigo terrível, eu estava tranquilo andando, de repente eu fiquei encurvado. Alguma coisa aconteceu, me chama muita atenção. Então, o tipo de atuação do inimigo nas nossas vidas não é normalmente assim, ele vem de mansinho. Me dá um dedo seu hoje, eu estou satisfeito com o dedo. Deixa eu te falar, há muitas diferenças entre Deus e o diabo. Além daquelas que a Bíblia diz, um é poderoso, o outro tem alguma imitação de poder, não. Além disso tudo, que ele é eterno, não quero entrar nisso. São diferenças que, por exemplo, a principal nisso que eu quero colocar aqui, é que Deus não aceita você pela metade. Deus não aceita você 90%. Por quê? Porque Ele quer cuidar de você 100%. Então, você tem que entregar totalmente a sua vida a Jesus. Tudo que você tem, tudo que te pertence, tudo que você faz, a sua família, seus bens, tudo você deve. Mas o diabo aceita. Se você não pode ser todo do diabo, ele contenta-se. E ele vai te dando oportunidades. 90? Não, 90 é muito. 80, 70, 60. Às vezes você dá 1% e ele está satisfeito. Porque ele tem a percepção, eu ia dizer que ele tem fé. Ele tem a percepção de que com aquele 1%, ele tem uma chance de entrar na sua vida e se ir andando, e ir estufando, e aumentando. Você já chegou num ônibus que uma pessoa senta assim, aí daqui a pouco ele estica a perna, faz assim, e você vai chegando, ele vai chegando, daqui a pouco você está na beiradinha, e a pessoa tomou a poltrona toda. A gente fala, não sei, espaçoso, hein, meu amado? Né? Ou minha amada. Então o diabo é mais ou menos isso, ele vai chegando devagarzinho, como que nada estivesse acontecendo. Mas Deus não aceita, o inimigo aceita. E eu quero colocar para você, além desse problema, algo que isso, além da Bíblia mostrar, nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, pregando, libertando pessoas no nome de Jesus, e vocês que trabalham com isso, ou já são crentes há um tempo, vocês vão identificar imediatamente. O inimigo e Deus são identificados claramente por lados opostos. Isso é lógico, não falei nenhuma. Quem não é por mim é contra mim. Não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a forma de agir. Com relação a entrar na sua vida, o Espírito Santo, quando entra, ele faz um barulho. É impossível o Espírito Santo entrar na sua vida e você que estava assim, continuar assim. Oi, acabei de receber o Espírito Santo. Está tudo bem comigo? Oi. Você não recebeu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na gente, ele entra e toma-nos e dá-nos uma alegria tremenda. Alguns gritam, alguns pulam de alegria, diferentemente um do outro, naturalmente, mas é impossível você não falar ou viver alguma coisa que as pessoas possam ver. Quando você está orando por alguém, aquela pessoa recebe a presença do Espírito Santo, você vê nitidamente, porque ou ele faz muito barulho, cada um faz de um jeito, o outro chora, alguma coisa acontece. Há evidências de que ele entrou. Quantos estão entendendo isso? E quando o Espírito Santo sai? Sai de mansinho, tão de mansinho, que você é capaz de falar assim, o Espírito Santo está comigo, e ele já está fora há muito tempo. Lembram de Sansão? Sansão está crente que o Espírito Santo está lá, ele já tinha saído, está só de longe espreitando, né? Aí em um dado momento ele disse para Dalila, não, é porque agora, ele já tinha enganado algumas vezes, né? Não, a minha força está no seguinte, se cortar, eu vou te dizer agora, se cortar os meus cabelos, um pacto que eu fiz, com uma aliança que meus pais fizeram, que Deus fez comigo, então aí eu ficarei realmente fraco. Ela cortou os cabelos, e ele pensou assim, agora eu vou levantar de novo e vou arrebentar tudo, porque ele arrebentava com a força. E a Bíblia diz que ele não
tinha percebido que o Espírito Santo havia saído. Lados opostos. Pode reparar, o diabo, quando entra, ele entra suavemente na vida de uma pessoa. Entra por uma brechinha, entra por uma palavra que você falou e deu a ele chance, entra por uma mágoa. Então é uma enfermidade silenciosa, aparentemente, porque isso aqui, todas as vezes que a Bíblia fala em enfermidade, numa boa quantidade de vezes, ela está falando ligada à espiritual, a doença mais do corpo, embora ele também fale, estava enfermo do corpo, enfermo, mas note que aqui ele fala da enfermidade, não fala que ela estava doente, fala de uma enfermidade, e Jesus à frente diz qual era a enfermidade, e quando ele orou e a libertou, ela endireitou imediatamente. Era uma enfermidade espiritual colocada pelo inimigo. Então quando ele entra assim suavemente. Então é muito comum de acontecer conosco, de nós estarmos na igreja, servindo, às vezes cantando no coral, louvando e tal, e o inimigo já entrou ali, já está começando a fazer a casinha dele de marimbondo, e vai. Mas quando ele sai, ele normalmente faz um barulho danado para sair. Quantos já viram uma libertação, sabe o que é isso? A pessoa, porque ele não aceita perder, ele sai esbravejando, sai espumando. Então são lados opostos. Mas eu quero me ater a essa parte de quando o inimigo entra na nossa vida, ele normalmente entra suavemente. Quando você percebe, você já está fazendo aquilo que você fez uma vezinha só, você está fazendo 5. De repente passou para 10. Aquilo que você fazia uma vez por mês, você está fazendo 5 vezes por mês, 10 vezes, o mês todo, todos os dias, todos os anos. Segunda coisa, a estratégia de Satanás é ser sutil, já falei. E nem sempre ele nos faz apostatar da fé, mas nos deixa pensar que está tudo certo. E assim, no lugar que estamos, ele nos deixa ali, como servos dele. Sabe o que significa isso? Ele te deixa fora de combate. Você é um crente, você é um soldado, mas você está machucado. E quando você está fora de combate, você não, o nome está dizendo, está fora de combate, você não combate, você não ora, você não repreende com veemência. A pessoa tem que você tem medo de exercer a autoridade de Deus na sua vida. Isso tudo é artimanha do maligno. Por quê? Ele entende que quando ele coloca uma pessoa sua dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ele tem esperança de conseguir mais alguns, e ir minando. Então para ele não é tão interessante ele matar a pessoa, tirar a pessoa, embora ele faça isso, mas é deixar com que as pessoas que estão ali sejam usados por ele. Para quê? Para a igreja não crescer espiritualmente, que é tudo que a igreja precisa, para a igreja perder a autoridade, para a igreja ser uma igreja acuada. E como é que isso acontece? Eu quero que você preste bem atenção em 2 colocações que eu vou fazer agora. A primeira, às vezes nós ficamos cegos quanto à nossa enfermidade. Primeiro vamos ler conosco. Eu acho que está tudo bem. E às vezes eu tenho lampejos de bênção, pela misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e eu estou e tal, parece que está tudo certo, ninguém percebe nada, eu em meio à minha vida errada, e o inimigo usando, e entrou silenciosamente, eu até tenho um aumento no emprego, eu faço um concurso e até passo. Por quê?
porque Ele quer que você acredite que está tudo bem. Mas a vida que você estava vivendo espiritual já não é a mesma. Você não consegue adorar da forma que você adorava. Então, Ele vai minando você de uma forma que você, sem perceber, se acostuma com aquilo. E a pior coisa do mundo é quando nós nos acostumamos com alguma coisa que está errada em nós. Por quê? Porque nós não vamos lutar para consertar. Nós vamos nos conformar. E está errado, irmãos. Nós não podemos nos conformar com aquilo que está errado na nossa vida. Conquanto nós não tenhamos o poder de resolver, mas nós temos o poder de tomar atitude, da ação e dizer assim: eu quero assim. Eu não estou aguentando, mas isso eu não quero, eu não sei fazer, mas eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Isso é uma determinação que você precisa buscar. Note, irmãos, ela ficou 18 anos encurvada. Eu repito, eu acho que ela foi encurvando alguns graus por tempo, 1 mês, 2 meses, não sei quanto. Isso significa, eu estou fazendo uma comparação com a nossa vida espiritual. A Bíblia diz, ela é filha de Abraão, mas ela estava escravizada. Essa mulher, nós vamos ver adiante, não fazia muitas coisas que talvez ele tivesse feito antes. Mas o interessante é que também nós nos acostumamos quando vemos pessoas assim. Chama-se acostumar com as enfermidades alheias. Acostumamos, olhamos ali. Nós temos um caso aqui na igreja, a irmã Patrícia Gonçalves, que agora mudou-se para São Paulo, todo mundo conhece, e ela veio com um diagnóstico que ela nunca sentaria, só ficaria deitada, por um problema de um erro médico numa cirurgia na coluna, e ela já estava lá deitada há 3 anos no hospital. Ela chegou aqui, e vamos encurtar a conversa, né, e tal, para ganhar tempo, ela já estava então numa cadeira de rodas. E um dia, uma criança daqui da igreja olhou para ela e se incomodou. E perguntou à mãe: mãe, por que ela está assim? Por que ela perguntou? Porque normalmente as pessoas não estão em cadeira de rodas. Quando, deixa eu fazer aqui um parênteses e volto já aqui. Quando nós vemos um problema numa pessoa, nós temos que amar a pessoa como ela é, com certeza. É isso que Jesus ensinou. Mas nós temos que fazer de tudo para que esse problema saia da pessoa. Nós não podemos rejeitá-lo. E eu estou falando em todos os tipos de vícios possíveis. Um problema, a igreja aqui tem que estar preparada para chegar pessoas aqui da pior qualidade. E nós temos que amar essa pessoa. Agora, conviver com ela em amor, passando a mão e dizendo assim: mas ela é assim, as pessoas são assim, ela escolheu isso. Deixa, isso é um erro bíblico. Por que Jesus me ensinaria diferente? Ele não poderia olhar: coitada, está bem, aquela é a cruz que ela tem que carregar, nem todo mundo, né? Pode. Então, quando essa menina, essa criança, perguntou à mãe, por que ela é assim? Porque chamou atenção. E a mãe explicou o que tinha acontecido. E ela continuou, e daí a pouco, não sei em quantos minutos, mas também não tem problema, ela disse: Deus me falou, mamãe, que nós temos que orar por essa pessoa durante 10 dias, e ela vai ser curada. E a igreja fez isso. A igreja fez isso, a igreja viu isso. A irmã Patrícia não está 100% dependendo de alguma coisa, independente de alguma mulher, mas ela tem um andadorzinho pequenininho de uma das mãos. Os irmãos viram isso, e eu não sei qual é o tempo de Deus, mas nós continuamos orando. O que eu estou chamando a atenção para que nós,
quando vemos alguma coisa errada nas pessoas, aquilo precisa nos incomodar. Incomodou Jesus. O ensinamento de Jesus é por que ela está assim. Ele não precisou perguntar, ele já sabia. Ele sabia inclusive quantos anos ela estava. Em vez de enfrentar e ajudar a pessoa na libertação, nós passamos a conviver naturalmente, irmãos, como se a pessoa tivesse que ser assim. Tem uma afirmação aqui que é perigosíssima, eu coloquei aqui: ninguém é igual, gente. Ninguém é igual. Cuidado com essa informação. Realmente ninguém é igual. Mas o que você quer dizer com isso? Ninguém é igual. Mas você não tem o direito de ver alguma coisa errada numa pessoa e achar assim, ela é diferente, e deixar a pessoa assim. Você precisa trabalhar para que aquela pessoa seja restaurada para adorar. Todos estão entendendo isso? Porque aqui o foco é a adoração. No mesmo instante que Jesus falou, ela se endireitou e passou a quê? A glorificar a Deus. Ela passou a glorificar a Deus. Parecia que ela não glorificava. Nós estamos aqui na terra para sermos o quê? Azeite. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: curai enfermos, purificai leprosos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Tem gente que não entende esse versículo também, então, você tem que dar de graça e tal, você está cobrando. Ele está falando o seguinte: a graça de Deus te deu isso, use a graça de Deus para fazer isso. Quantas pessoas? Nós estamos aqui para isso. Então, se nós identificarmos uma situação diferente, nós já vamos esmiuçar isso para daqui a pouco concluir. Quantos querem ouvir a palavra por mais 2 horas e 15? Diga amém. Amém. Vocês vão ficar aí, viu, irmãos? Eu vou embora que eu preciso viajar. Nós vamos esmiuçar um pouquinho para você entender, porque às vezes as pessoas estão falando aqui, mas aqui, pastor, não tem ninguém endemoniado. Eu vou te mostrar o que Jesus falou para os seus discípulos. Eu não estou dizendo que nós estamos endemoniados. Estou falando sobre escravizado pelo inimigo para não fazer aquilo que queremos ou que Deus quer que façamos, mas para fazer o que Ele quer. O apóstolo Paulo lutava com isso, irmãos. Ele dizia: as coisas que eu não quero fazer eu faço, e as coisas que eu quero fazer eu não faço. Olha aí a guerra dele. Mas ele não parou, tanto que depois ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora ele diz assim: o que está preparado para mim, aí ele já sabia. Comparado com o que eu vou receber, o que eu tinha antes é refúgio, é esterco. Nós temos que ser azeite, nós já pregamos isso daqui. Para ser azeite nós temos que ser imprensados, e muitas vezes nos imprensar significa tirar-nos da zona de conforto que nós temos, para olhar e dizer: por quê? Já deixa aquela pessoa, e aquela pessoa é esquisita, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que fala assim, bravo, não é normal, né? Não é possível. Vamos ver, por quê que essa pessoa é assim? Quem sabe ela está sendo escravizada por alguma coisa na vida dela, que faz com que ela tenha essas reações. Sabe por quê, amados? Porque nós costumamos ver os sintomas. Aquele era o sintoma, todo mundo viu. Qual é o sintoma? O sintoma, ela estava encurvada. Mas qual é a causa daquilo? Jesus vai na causa. Quantos estão entendendo? Eu olho para um irmão e vejo que o irmão dá coice até na sombra. Isso eu estou vendo, é o sintoma. Mas eu preciso ir na causa. Por que ele está fazendo assim? Por quê? Quem sabe ele está com algum problema. Eu preciso saber, eu preciso trabalhar nessa vida, eu preciso ajudar essa vida a se libertar. É disso que Jesus está falando. E se eu não for liberto, ou se o irmão não for liberto, ele não vai ser uma pessoa aberta para glorificar a Deus, para exaltar a Deus.
Terceiro, exatamente por isso, o domínio sutil de Satanás nos impede de adorar a Deus. Aquela mulher tinha uma vida normal, religiosamente falando, tecnicamente falando, ela era crente. Tecnicamente falando, religiosamente falando. Ela costumava ir à igreja, ouvia os ensinamentos, ela estava lá, Jesus estava ensinando, ela foi para ouvir. Cumpria com a sua obrigação de crente. E Jesus disse mais acerca dela, eu quero frisar isso. Ela é uma filha de Abraão. Mas ela andava encurvada. Ela andava encurvada. E aí, nós vamos fazer uma comparação. Ao andar encurvada, ela só olhava para onde? Para baixo. Ao olhar para baixo, por causa da sua corcunda, ela tinha mais dificuldade do que eu e você de olhar para cima. E quando a gente, analogamente falando, olha muito para baixo, nós estamos olhando para coisas terrenas. Quando nós contemplamos e olhamos para o céu, nós estamos com os pés na terra e a cabeça no céu. Eu adoro, eu tenho facilidade de contemplar aquilo que vem do alto, não o que vem de baixo. E alguns dizem, o que vem de baixo não me atinge. E às vezes você pensa que não atinge, mas atinge. Você pode estar ignorando, mas está te atingindo, porque você já não é mais feliz. De vez em quando eu encontro alguém, essa semana mesmo, é impressionante como a qualquer coisa que eu vou fazer quase, serviço no meu carro, ou vou fazer alguma coisa, ou comprar e tal, e a pessoa é um desviado. Porque toda vez que tem chance, eu digo, eu sou evangélico e tal. Ah, é? Olha. E você? Bem, quando fala bem, eu já sei o que ela vai dizer. Eu estou afastada, ou estou afastado. Alguma coisa que começou de mansinho, e depois acostumou, e disse assim, a minha vida não está mudando mesmo. Por que eu vou ficar lá na igreja? Por que eu vou ficar fazendo a obra de Deus? A minha vida é uma porcaria. Mas por quê? Porque você tem olhado só para baixo. Por quê? Porque você ficou encurvado. Por quê? E é isso que eu quero chegar. Não poder erguer a cabeça e adorar é uma enfermidade do inimigo, porque não me coloque nenhuma coisa diferente do que eu vou falar, porque eu não aceito. O inimigo não tem prazer na sua adoração, ao ponto que Deus tem prazer na sua adoração. E tudo que Deus tem prazer, o inimigo não tem prazer, ele tem um desprazer. São lados opostos. E essa mulher, 18 anos, acostumou. Quem sabe ela falou assim, mas para que eu vou adorar? Tem tanta gente adorando essa igreja. Aliás, tem gente demais adorando. Já pensou que nós falamos isso? Mas por que eu vou falar? Por que eu vou evangelizar se já tem 20 evangelizando? Por que eu tenho que ir no culto tal? Porque já tem 200 indo. Porque você precisa ir para adorar, porque a sua vida é uma vida de adoração todo o tempo. Todo o tempo. Elas nos permitem ser crentes essas enfermidades, mas nos mantém escravizados. Sabe por quê? Ela não nos deixa experimentar as maravilhas de Deus, o fluir do Espírito Santo, o derramar do poder de Deus. Eu fico impressionado, irmãos, como o inimigo consegue fazer isso com algumas vidas.
Pessoas que estão comendo, e a outra está assim olhando, gente, o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. Você pode ter certeza que em alguma área da sua vida ele está encurvado. O inimigo entrou de mansinho, seja o que for, seja uma palavra mal colocada, seja um pecado pequenininho que entrou, seja um desânimo que o inimigo colocou exatamente para que você não adorasse. Mas por que essa pessoa não recebe? Por que os outros recebem? Então te impede isso, impede de você experimentar o melhor de Deus. Deus não quer apenas que nós sejamos crentes em Jesus, que nós seremos salvos. Ele quer que nós experimentemos diariamente o fluir. Por isso que ele disse, eu não vim para que vocês tenham vida, não, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Ele não está falando 300 anos de vida, não, irmão. Vida abundante é uma vida alegre, é uma vida que a gente tem prazer no Senhor, nas coisas de Deus, mas também nas coisas lá de fora, porque se você não agrada a Deus, se você não sente a presença de Deus, você também é uma pessoa mal resolvida lá fora. Não venha dizer que não é. Você é amargo no seu trabalho. Às vezes chega no seu trabalho e já chega, bom dia, eu estou para conversa hoje não, hein? Olha aí, mexeu comigo, arranjou encrenca, hein? Ih, fulano hoje está amargo, hein? Ou então você não fala nada, fulano. E na sua casa? Aí então é porque ele ali é o rei, ela é a rainha. Ali então ele é uma pessoa terrível. Chuta o papagaio, belisca o casco da tartaruga, faz muita coisa, briga, dá chute no cachorro, grita com as crianças. Sabe por quê, irmãos? É um dos itens aqui. Ele não está experimentando, porque além dele não querer, ele encontra ajuda, miseravelmente, ele encontra ajuda naqueles que tentam nos impedir de sermos libertos, são os religiosos, e a religiosidade é que tem afastado as pessoas do fluir do Espírito, são as regras que colocaram em suas mentes, tem que ser desse jeito, quem diz que tem? A Bíblia diz que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. E nós queremos regras. Essa igreja não vive de regras, ela vive de princípios. Você que está nos visitando, se um dia você quiser ser parte da Igreja Shalom, você já aprenda o seguinte, nós não temos regras. Porque se eu te der regras, você vai obedecer. Enquanto eu estiver por perto te vigiando, eu não tenho um chip na sua vida. Mas nós ensinamos princípios, caráter, princípios, amor a Deus, princípios, porque o que eu posso fazer como crente? Amando a Deus, pode fazer qualquer coisa. O que eu posso fazer contra o meu amigo? Se eu amá-lo, posso fazer qualquer coisa. O que eu posso fazer contra o meu amigo? Se você amá-lo, pode fazer qualquer coisa, escolhe aí o que você quiser. Deixei a batata na sua mão agora. Você é capaz de dar um soco na cara dele se você amá-lo? Você é capaz de matá-lo? Você é capaz de negar ajuda? O que eu posso fazer contra o meu amigo? Ame-o e você pode fazer qualquer coisa. Mas são os religiosos. E ele aparece aqui no 14. Entretanto, um dirigente da sinagoga, indignado, ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Ei, há 6 dias em que se deve trabalhar. Vindo, portanto, desses dias para serem curados e não no sábado. Por que vocês não vêm aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Por que tem que ser no sábado? Vocês estão estragando aqui o negócio. Então o Senhor exclamou, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Regras, malditas regras. E sabe como essas regras atuam na nossa vida? Pastor, deixa a pessoa.
Não, mas ela tem um problema, ela mente para cá. O problema é dela, pastor, deixa ela mentir. Não deixa ela mentir, vai lá ensinar para ela. Não se fala mentira, querido. Quando você mente, você está mentindo contra você está mentindo contra Deus, você está se enganando. Você está acreditando numa coisa que não é mentira. Quando eu vejo alguma pessoa com um vício, eu disse, pastor, deixa. As pessoas são assim. Não pode deixar. Você não pode obrigá-la, mas você precisa falar. Porque senão você vai impedir que essa pessoa levante a sua cabeça para adorar a Deus. Mas olha por último, o que vai acontecer? Essa mulher, quem era ela? 1, 2 e já, fala alto para sair na gravação. Ela era o quê? Como é que vocês lembraram, hein, irmão? 1, 2 e já? Não basta sermos filhos de Abraão. Precisamos de uma coisa. Precisamos de quê? Precisamos de ser? João 8, versículo 32. Coloca aí na tela, por favor. Olha o que Jesus vai falar. João 8. Interessante, eu gosto muito dessa passagem. Deixa eu pegar o 31. Diz assim: então disse Jesus, vou falar bem devagar, tá? Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus está falando nos crentes dele, ok? Não é como se ele estivesse aqui agora falando para os crentes. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muita gente usa o versículo 32 agora e nem sabe o que ele está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes. Eu vou explicar para vocês. Em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vocês são filhos de Abraão. Vocês precisam ser libertos do pecado. Então o que Jesus fez com aquela mulher? Perdoou-lhe os pecados. O que estava encurvando aquela mulher? Pecado. O que é pecado? Errar o alvo. O que é errar o alvo? Meu alvo é quem? É Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas, e seguindo para aquelas, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o que é o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando você não prossegue para o alvo, você está errando o alvo. E pecar é errar o alvo. Quando você deixa que alguma coisa interfira na sua mente e mude a sua vida de adoração e de serviço a Deus, e de mostrar que as pessoas possam perceber que você é um discípulo, você começa a ficar encurvado.
Os primeiros 5, 6 graus podem ser o quê? Você se tornou uma pessoa mentirosa. Pode ser que você esteja fazendo uma coisa e não está vendo que está sendo punido por aquilo, você continua fazendo. Seja qualquer coisa, irmãos, que está fora da Bíblia. Não pagar as pessoas, falsificar documentos, levar vantagem. Hoje eu falei aqui de manhã sobre o crente que vive atrás de milagre. E deu o exemplo daquela pessoa que sai de casa com um PVA vencido há 6 meses, 1 ano, e quando ele está assim, ele vê uma blitz, ele começa, ô Senhor, cega o guarda, cega o guarda, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre, cega o guarda, cega. Do lado de lá está o guarda, antes de sair de casa, ele falou, Senhor, hoje eu vou fazer o meu trabalho, eu quero que o Senhor me honre, eu quero prender todo mundo que está errado, que está com o IPVA atrasado, eu quero prender hoje, não vou aceitar suborno, se eu vir um carro assim, eu vou prender, qualquer um que vier na minha frente, Senhor, me ajuda a prender e honrar meu trabalho, Pai. E você vai lá, cega o guarda, não vai cegar o guarda. Às vezes você pode estar pensando que você adulterou, então você começou a ficar encurvado? Também. Mas eu creio que essa curvatura aí, você já está lá nos 60 graus, 45, 90 quase. Né? Aí, é um pouco na lama, mas uma sujeira a mais ou a menos. Não. Eu estou falando dessas pequenas coisas, porque o diabo ele é sutil, ele entra nas pequenas coisas. Irmãos, aquela pessoa era filha de Abraão. Filho de Abraão significa salvo. Espiritualmente falando. São filhos de quê? Da promessa. Da nova aliança. Aliança que Deus fez contigo. Mas Deus não quer que você seja apenas salvo. Deus quer que você tenha uma vida de cabeça erguida para adorá-lo. E essas coisas que te encurvam precisam sair. Quando Jesus chamou à frente, a palavra de Deus diz que ela foi liberta. Naquele momento em diante, Satanás não podia mais atuar na vida dela. Imediatamente se endireitou. Consequentemente, passou a glorificar a Deus. Pode ser que você esteja encurvado, sabe por quê? Porque você está muito preocupado com as contas que você tem que pagar. Deixa eu te lembrar uma coisa, você é propriedade de Deus e todos os seus impostos pertencem a Ele. Alô? Você é súdito do rei. Nós estamos vivendo um regime de reino. No reino, você não pode, eu comprei uma casa, vou vender uma casa. Não, você tem que pedir ao rei, eu queria essa casa aqui, é no fundo do quintal dela, pode ficar, eu posso plantar um pé de manga aqui? É assim que funciona. Agora eu vou tirar uma manga, eu posso tirar? Pode, coma tudo, é para você usar. Não corta essa mangueira, isso é minha, tem que me pedir. Ô rei, eu estou precisando de andar, tá bom, estou vendo que você precisa, vou te dar um carro. Ai meu Deus, agora eu tenho um carro. Ai Jesus, eu tenho um carro aqui. Não, você não tem um carro, o rei escutou, você falou, esse carro é meu. Ah, tá bom, trata dele direito, tá bom. Ai Jesus, está chegando janeiro, eu tenho que pagar o IPVA. Mas por que você está preocupado se o carro não é seu? Essa é a visão que nós temos que ter, irmão. A não ser que você comprou um carro que Deus não mandou. A você que você adquiriu uma propriedade que você não perguntou ao rei se você podia ter essa propriedade aqui dentro, você é um impostor. Ela passou a fazer o que não fazia antes, ou que durante 18 anos não estava fazendo, quando ela era escravizada. Irmãos,
O meu desejo é que em tempo, muito pouco tempo, porque eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Eu quero viver, eu não creio que o Senhor vai me dar mais de 35 anos de vida, ou 40, eu não creio, estou com 68, né? Mas enfim, não limite Deus também, deixa Ele me dar quantos anos Ele quer, tá bom, irmão? 130, 150 também. Mas, irmãos, eu estou com pressa de ver, porque eu sofro por vocês. Você pode não estar acreditando, sabe por que você não acredita? Porque você não me conhece. O quanto eu choro de ver que você não está recebendo o que o seu vizinho aqui do lado está recebendo. Eu fico impressionado, então, não pode, isso não é justo. Por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa bem suave no seu ouvido, só para você ouvir. Faz assim com a mão para você ouvir, que eu vou falar bem baixinho. Vocês são filhos, e eu não tenho prazer de dar para a Vivian e não dar para a Thaís. Eu não tenho prazer de ver a Thaís toda feliz e a Vivian toda triste, ou vice-versa. Minhas filhas. Eu não tenho prazer. Agora, se eu não tenho, você acha que Deus tem? Você acha que Deus fica feliz de ver as pessoas aqui sofrendo, amarguradas, tristes, chorando? Você acha que Deus está... A mensagem que Deus me deu um dia desse foi que Ele te ama e você precisa saber o quanto Ele te ama. Você vale mais do que todas as areias da terra e debaixo do mar, do lago. Os pensamentos de Deus a seu respeito. Eu queria ficar perto para ver um balde de areia, sobre a quantidade de balde de areia só. O que Ele fala? Que cara bonito. Vocês acham que eu sou feio, careca? Deus me acha lindo, irmão. Toda vez que você falar mal de mim, você está falando de quem me criou. Pense nisso. Agora apertou. Toda vez que você deixar de me amar, minha irmã, Deus vai puxar a tua orelha. Ei. Que é isso? Está falando mal da minha criação? Já pararam para pensar nisso? Então, se eu não fico feliz, Deus também não fica. Eu sei que há pessoas que estão encurvadas, em cima dos seus problemas, em cima de algumas conquistas que vocês estão querendo buscar e não estão conseguindo. Por quê? Porque não estão dedicando todo o tempo ao Senhor. Dedique o tempo a Ele. Como é que eu faço isso? Senhor, me liberta. Eu vou encerrar e vou contar uma experiência que retrata o que eu estou dizendo agora. Diz que um homem estava numa igreja, e então, quando o pastor fez o apelo, esse homem veio à frente e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E aquele homem que conhecia, porque era da cidade, aquele pastor conhecia aquele homem, sabia, ele era um homem muito rico. E o pastor então falou para ele assim: olha, para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ser feliz, você precisa de dar a sua casa que você tem, a casa de praia que você tem lá em Búzios. Não era Búzios, eu estou botando Búzios porque nós estamos aqui. Mas eu tenho que dar minha casa, tem que dar. Aí ele voltou atrás, mas você decide. Entrega a sua casa para Deus e você vai poder usufruir de tudo que Deus tem. Aí ele pegou um documento, eu assino, depois trago a escritura, pronto, a casa de Búzios é do Senhor. Agora eu posso, você tem uma fazenda no Mato Grosso, e o Senhor está pedindo a tua fazenda. Mas aí também, peraí, por quê? Mas a fazenda é meu ganha-pão, lá tem vacas leiteiras e tal. Não tem conversa. Para você ser feliz com Jesus, você tem que dar para Ele a sua fazenda. Mas que evangelho é esse? É o evangelho. Ele vai ser seu dono, tudo que é seu tem que ser dele agora. O documento passou a fazenda no Mato Grosso. Pronto, e agora? Está quase. Você tem uma poupança guardada, tem dólares, euros, reais. Você precisa me dar um documento para entregar para Deus, que isso tudo agora é de Deus. Ele, aí não, aí pegou pesado. Porque como é que eu vou amanhã para sair de casa, eu não tenho dinheiro para botar gasolina? Você que decide.
Eu posso te devolver sua casa, sua fazenda já. Então tá, eu te dou tudo, pronto, graças a Deus, eu tenho ainda a minha casa. Eu disse, mas Deus está pedindo ela também. Não, mas a minha casa que eu moro, você está pedindo ela também, me assina um documento. Aí juntou os papéis todos e botou aqui e tal. Agora o que você tem mais? Não tem mais nada. Ah, tem o carro. Então dá o documento do carro, é dele também. Ah, eu vou andar de quê? Anda de Uber. E os irmãos que iam de Uber disseram, amém! Quando ele pegou aquilo tudo, ele falou, pronto, entrega, eu quero muito Deus. Ele falou assim, pronto, toma tudo de volta e pode usar tudo. Enquanto você viver, você vai usar isso. Mas lembre-se, você deu isso para Deus. Pode usar a casa, pode usar o dinheiro, mas lembre-se que não te pertence. Quantos entenderam? Quando eu consigo atuar assim na minha vida, meu palavreado é diferente. Os lugares que eu frequento são diferentes, porque meus pés pertencem ao Senhor. A minha língua é do Senhor. E se a minha língua é do Senhor, eu não posso usar nem por 10 minutos emprestado a Satanás, porque eu só tenho uma língua. E ainda que eu tivesse 3, todas 3 seriam de Jesus, mas vamos lá, é uma. A sua mente é mente para estudar a palavra. É a inteligência que Deus te dá. O Espírito Santo fala contigo, mas a sua inteligência tem que estar em ação. Deixa eu ver aqui, deixa eu estudar então. Mas você está usando a sua inteligência para o mal? Vai ficar encurvado. Daqui a pouco você faz mais uma outra coisa, está encurvado. Por quê? Porque você não tem dedicado toda a sua vida para o Senhor. Aquela mulher era filha de Abraão. Aquela mulher estava na igreja, mas ela não era feliz. E porque ela não era feliz, ela não glorificava a Deus. Meu irmão Carlinhos falou que hoje você tem que glorificar a Deus não pelo que Ele faz por você, mas pelo que Ele é. Tem escolha, meu irmão. Se você não glorificar, Ele continuará sendo Deus. E você? Não sei o que será da sua vida. Talvez será encurvado. Sabe, eu creio que apesar de ter falado muitas vezes em libertação, a maioria ou todos os irmãos perceberam que eu não estou falando em uma pessoa estar aqui endemoniada, aquela pessoa não saiu, o diabo saiu dela. Não. Libertar de vícios, libertar de pensamentos excessivamente materiais. Deixa Deus. Por que você vai pensar no dia amanhã? Pensa só hoje. Deixa cada mal ao seu próprio dia. Jesus está dizendo. Vamos confiar mais, irmãos. Nós estamos olhando muitos noticiários. Nós não somos dessa terra. Nós não somos daqui, irmãos. Nós somos de uma outra terra. Nós somos de uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. Geração eleita. Nós somos governados. As leis são de lá. Não vamos estar tão preocupados, irmãos. Se você não tiver o que comer, e Deus quiser que você morra, é lucro. O apóstolo Paulo disse, para mim, o morrer é lucro. O viver é muito bom, mas o morrer é lucro. E você pode estar com a despensa cheia e morrer do mesmo jeito, não poder comer, ou não morrer, ficar vivo e não ter como comer. Quantas pessoas não conseguem comer porque tem alguma enfermidade? A minha palavra para a igreja nesta noite é que nós avaliemos, analisemos quais são as curvaturas que estão nos fazendo olhar só para baixo. Olhar para o plano material, para as coisas mesquinhas, coisas baixas. Estamos com os pés aqui, mas a nossa cabeça tem que estar lá, olhando.
Isaías capítulo 53, diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou com as nossas dores. Sabe por quê? Porque você não podia carregar, eu não podia, Ele carregou para nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há enfermidade de toda sorte. Quem sabe você esteja enfermo no casamento. Uma coisinha que aconteceu que não foi resolvida. Está debaixo do tapete e você só está fazendo viagens para que isso não venha à tona. Agora vamos para Paris. Agora vamos para... Se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, agora vamos para Belfort. Amém, irmãos? Lugar bom. Vamos para ali, vamos para aqui. Isso não resolve. Você tem que enfrentar. Mas todo mundo é assim mesmo, né? Eu nasci assim, você não nasceu assim, você nasceu... o seu pai não tem defeito, irmão. Seu pai é Deus, meu pai é Deus, eu não tenho. Eu não tenho essa hereditariedade enferma. Eu vou cantar um hino agora. E durante o meu ministério, esse hino não é meu. Hino nenhum cura, porque cura é a palavra, diz, enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Mas o hino te quebranta para você buscar aquilo que você está sendo motivado a buscar. Se você se separou da namorada e você ouve lá, eu voltarei, eu te amarei, eu vou buscar você, vou te abraçar. E você começa a chorar, vou lá, vou pedir perdão. Eu não aguento não é assim? Então o hino funciona muito mais que isso. Você começa a ouvir aquilo, e se você fizer da letra do hino a sua oração, vai acontecer aqui agora, porque eu vi isso no meu ministério muitas vezes, e já dei testemunho aqui, pessoas sendo curadas de toda sorte de enfermidade, até de câncer.